Meu nome é Shohei Sato e o título da pesquisa que participei é Criação de um critério para verificação da ocorrência de caos em sistemas quânticos, e o orientador foi o professor Olavo Leopoldini. Para que seja mais entendível, darei uma pequena introdução à mecânica quântica e depois disso irei para a metodologia e os resultados da pesquisa. A física quântica ou mecânica quântica estuda os fenômenos em escalas muito pequenas, nas escalas dos átomos, dos prótons, dos elétrons, das partículas elementares que formam o nosso universo. E é uma área da física relativamente nova e a interpretação dela ainda está sendo discutida. Porém, a interpretação mais utilizada é a interpretação de Copenhague. Nessa interpretação, o sistema físico é descrito por probabilidades. As probabilidades de uma partícula se encontrar em um lugar, de uma partícula estar com uma certa velocidade. E há também um princípio chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Nesse princípio é afirmado que não se pode conhecer ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula. Ou seja, se se souber bem a posição, a velocidade fica indeterminada. E se souber a velocidade de uma partícula, a posição dela fica indeterminada. Ou seja, os dois não podem ser conhecidos ao mesmo tempo. E também há algo chamado colapso da função de onda, que é devido à presença de um observador no sistema, ou seja, a influência do observador no sistema físico. E esses conceitos não são intuitivos para o nosso entendimento do dia a dia, em que nós sabemos a posição e a velocidade de algum corpo, assim como nós chamamos a mecânica clássica ou física clássica. Mas, como falei anteriormente, isso é uma das interpretações que se tem da mecânica quântica. Mas outra forma de interpretação é chamada mecânica quântica estocástica. Ela utiliza os conceitos de sistemas dinâmicos e também caos para poder descrever os fenômenos da física quântica. E nesse estudo entram os coeficientes de Lyapunov, que indicam se um sistema está divergindo ou se ele está convergindo para algum ponto. Com esses conceitos é possível entender melhor a pesquisa que foi realizada. Para a pesquisa foi utilizado um sistema que possui este Hamiltoniano. Ele descreve um pêndulo anarmonicamente acoplado não linear. E as equações de movimento que regem esse sistema são estas aqui de baixo. E isso para um sistema clássico. Se nós quisermos ir para um regime da física quântica, nós precisamos adicionar termos dissipativos e flutuativos para obedecer equações de Langevin. Nestas equações, nós podemos ver um termo gama, em que gama será responsável de transicionar da física clássica para a física quântica de forma contínua. E para calcular a evolução desse sistema, assim como os coeficientes de Lyapunov, foi utilizado um repositório em GitHub, escrita na linguagem C++, desenvolvida em conjunto com o projeto de Calevi-Hayes. Utilizando-se disso, nós podemos chegar nesses dois gráficos. Os gráficos representam uma partícula regida pelas equações colocadas anteriormente, sendo que em um o valor de gama é igual a zero, ou seja, ele está no regime da mecânica clássica, e para o outro ele possui um valor diferente de zero, ou seja, transicionando para um sistema da mecânica quântica. Agora, este gráfico representa os valores dos coeficientes de Lyapunov enquanto se varia gama de 0 até 1.5. E podemos ver que numa primeira instância os valores dos coeficientes de Lyapunov são relativamente grandes, ou seja, ele está divergindo, ele possui um comportamento caótico. Mas assim que se passa de um certo valor de gama, podemos ver que ele cai abruptamente e tende ao valor de zero, ou seja, podemos ver que o comportamento caótico some para o sistema no regime da mecânica quântica. E esse é um dos principais resultados que nós conseguimos na nossa pesquisa. Obrigado.